Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast. Hoje, juntamente com meu amigo Vini Melo, estamos reunidos para mais um especial de Natal e hoje atendendo um pedido da minha noiva Elga, que sugeriu para a gente analisar o filme Meu Pai é Noel, de 1994, dirigido por John Pasquin e estrelado por Tim Allen. Esse filme aqui eu nunca tinha assistido ele inteiro, Vini. Acho que sempre quando eu via ali pela Rede Globo ele já tava na metade. E as únicas cenas assim que ainda tava na minha memória era quando o protagonista ia raspar ali a barba e ela crescia automaticamente. E não tinha como ele escapar da sina dele de se transformar em Papai Noel. E você, Vini, você já tinha assistido esse filme aí? Olha, eu lembro de ter assistido ele mais quando eu era criança, né? Porque ele passava direto na Globo todo mês de dezembro, né? Mas o que eu tenho mais lembrança, assim, é o segundo filme, sabe? O primeiro eu tinha uma lembrança bem vaga, né? Sempre foi o 2 que predominou na minha lembrança. Vini, eu tava até pensando que esse era um filme mais recente, dos anos 2000, porque realmente eu não lembro de ter assistido isso daí nos anos 90 e nem lembro de ter encontrado esse VHS nas locadoras, e foi uma surpresa quando eu fui pesquisar aí sobre o filme atualmente. Eu vi que ele é de 94, então eu até achei aqui a capa do VHS. Eu vou até dar uma lida aqui na sinopse, que tá dizendo o seguinte: você nunca viveu um Natal como este. Tudo aconteceu na véspera de Natal, quando o vendedor de brinquedos, Scott Calvin, se viu na mais estranha situação. O verdadeiro Papai Noel caiu do telhado de sua casa e seu cartão de seguro traz a instrução para que Scott tome o seu lugar. Scott, pensando em fazer uma boa ação, sem entender o que está acontecendo, aceita a responsabilidade de substituir o bom velhinho. Agora ele tem que enfrentar um engraçadíssimo futuro, ganhar peso sem explicação, ver sua barba crescer sem controle, domesticar renas e ainda por cima saber que ninguém acredita nele. Aplaudido pelo público do mundo inteiro, Meu Pai é Noel, com efeitos especiais incríveis, é um divertimento adorável para todas as idades. Pois é, Oswaldo, e uma coisa que eu achei bem interessante desse filme é que ele não é igual aqueles clichês lá que fazem assim, do pai que não acredita na figura e toda hora tenta falar pro filho, não, isso não existe, né? E daí acaba, de alguma forma, punido para aprender, né, a dar valor para essa cultura, né? E aqui foi diferente, porque o pai aqui, no caso, é que incentiva o filho a acreditar, embora ele mesmo não acredite, mas ele quer manter aquele espírito na criança, mas em contrapartida, a mãe dele ou melhor, a ex-esposa do protagonista e o atual marido dela que tentam fazer a criança não acreditar mais no Papai Noel. Então esse aqui foi um grande diferencial para mim nesse quesito. Bom, então não tem como a gente falar mais do que isso sem dar spoilers, então já vamos deixar aqui a nossa opinião, se a gente gostou, se achou uma porcaria. Vini, é com você. Então, na minha opinião, eu achei esse filme excelente, né? O que eu mais gostei é da relação do protagonista com os filhos e também a relação dele com a ex-esposa e o atual marido dela, né? Que você vê também o amadurecimento deles, né, ao longo da história. Então, para mim, esse é um filme que com certeza eu vou querer ver muitas vezes pela bonita mensagem que ele traz de Natal. Muito embora esse filme, claro, ele não seja tão marcante quanto Esqueceram de Mim 1 e 2, né? Até porque eu assisti esses dois aí diversas vezes, mas Meu Papai Noel é um filme excelente e super recomendo ele para quem ainda não assistiu. Eu acho uma pena eu não ter assistido esse filme aqui na época, porque acho que eu iria curtir bem mais, mas mesmo assistindo hoje como adulto, é um bom filme para ser assistido aí, principalmente na época do Natal. Eu recomendo para assistir com toda a família e principalmente para quem ainda não assistiu. Acho que é uma boa pedida para quem não aguenta também mais ver aqueles filmes como Esqueceram de Mim, né? Apesar que Esqueceram de Mim é um tipo de filme que eu não enjoo, né? Mas tá aqui uma boa alternativa. E é um filme bem engraçado e traz uma nova visão da história do Papai Noel.
E mais uma vez aqui eu tenho que confessar a minha ignorância, eu nem conhecia esse ator aqui, Tim Allen. Vini, você já conhecia ele? Então, Oswaldo, eu já conhecia ele por conta do filme do Toy Story, porque ele faz a voz do personagem Buzz Lightyear, e na verdade foi até através do Toy Story que eu fui conhecendo mais o Tim Allen. Tipo assim, antes de me ligar desse lance de que ele fazia o Buzz Lightyear, eu via assim o Tim Allen, mas eu não dava tanta atenção. Daí, por conta desse filme, é que daí eu fui conhecendo mais do trabalho dele, inclusive num dos material extra do Toy Story, que daí eu descobri desse filme Meu Papai é Noel, porque teve até no segundo filme uma referência ao filme, né? Porque agora o Toy Story já era consolidado, então fizeram uma homenagem na sequência do Meu Papai é Noel. É, inclusive esse filme aqui também é lançado pela Disney, né, ô Vini? Isso, ele foi lançado, inclusive até, como ele é de 94, ele foi lançado um ano antes do filme Toy Story 1. Talvez até seja por conta desse filme que eles chegaram a convidar o Tim Allen para fazer o Buzz Lightyear, né? Quer dizer, eu não tenho certeza, né? Inclusive, mais para frente eu vou até pesquisar se pode ter sido uma influência disso aí, ele ter sido chamado para aquele personagem. É, e segundo a Wikipédia brasileira, tá dizendo aqui que ele é um ator e comediante norte-americano e é mais conhecido pelos seus papéis na série Home Improvement e participação nos filmes da Disney, tais como esse Papai é Noel e o Toy Story que o Vini falou, e também tá aqui além do filme de ficção científica Galaxy Quest. E eu curti bastante, Vini, a atuação dele aqui. Você achou que escolheram bem aí ele pra fazer esse papel? Eu também gostei bastante da atuação do Tim Allen, e sim, eu acho que escolheram bem o ator para fazer o protagonista. Eu não consigo imaginar outro ator fazendo esse personagem. Cara, poderia ter outros, assim, que também seriam legal? Poderiam, mas eu acho que esse papel caiu com uma luva pro Tim Allen, né? Ele pegou bem esse personagem aí, Scott Calvin. Então é isso daí, pessoal. Já fica nosso aviso que agora vai começar os spoilers. Então, se você não assistiu, já fica aqui o aviso, né, Vini? Isso aí. Bom, então, resumidamente, ali no começo do filme, a gente é apresentado ao protagonista e também a família dele, que tem um filho ali que mora com a ex-esposa, que tá casado ali com um psicólogo, e ele sente ciúmes dele porque ele não tem mais tanto tempo com o filho. Em contrapartida, o atual marido da ex-esposa tem uma boa relação com o filho dele, né? Mas neste Natal, o Scott Calvin, que é o protagonista, vai ficar com o filho. Aí temos uma cena bem interessante ali, né, no qual a ex-esposa dele vai levar o filho e eles têm ali uma discussão porque o filho tá falando lá que não acredita mais no Papai Noel e ele fala, mas quem te falou isso, né? Ah, foi o... eu não lembro agora o nome do atual marido dela, mas foi o cara lá, né, que falou que o Papai Noel não existia. Ele, não, mas vocês não podem tirar esse sonho do nosso filho, né? Quem deu esse direito a ele, né, Vitor? Não tem toda essa discussão lá? Isso, tem tudo isso, né? Aí, só por curiosidade, o nome do padrasto é Neil Miller, né? Dr. Neil Miller, né? Que como ele é psiquiatra, ele, na visão dele, ele acha que é melhor acabar com essa imaginação aí de que Papai Noel não existe, né? E mais pra frente a gente entende, né? Os motivos dele, né? Mas tem todo esse lance, né, deles quererem fazer lá para ele não ser mais tão imaginativo nessas coisas, mas em contrapartida lá daí o Scott Calvin fala assim, não, não, o Papai Noel existe, né? Cara, ele próprio, o Scott, ele não acredita, né? Mas ele quer manter, fazer o filho dele assim, não, acreditar, manter aquele espírito natalino, né? E é aqui que eu tava destacando o diferencial, porque geralmente quando eu vejo esses filmes, é comum que na verdade é o pai que não acredita, né? E a mãe que tem, a mãe não acredita, mas tenta incentivar o filho a acreditar, mas aqui foi o inverso, aqui é o pai que tenta incentivar o filho a acreditar, e a mãe que já mantém o mesmo posicionamento do padrasto, né, para tirar essas ideias de Papai Noel, né, porque na visão deles acho que a criança vai sofrer bem menos se ela deixar de acreditar desde cedo. Aí na sequência o Scott Calvin vai tentar ali convencer o filho que Papai Noel existe. Ele fica ali na dúvida, mas ele consegue ainda convencer o filho. Aí temos umas cenas bem engraçadas no qual ele vai tentar ali preparar a ceia de Natal e a gente vê ali que o cara não manja nada de culinária, queima o peru lá, né, Vini? Fala um pouco aí dessas cenas aí.
Isso é bem uma cena bem engraçada, né? Que ele tá todo atrapalhado, né? Daí o filho pergunta: tá tudo bem aí, pai? Não, tá sossegado, né? Isso aí é o que faz. Só que daí, quando ele parece que ele contém o incêndio, daí já vem o fogo de novo, né? Daí toda hora tem que ficar lá usando o extintor lá, até que não deu mais pra resolver lá. E aí que eles vão lá pra uma lanchonete, né? E por sinal, a lanchonete tá cheia de pais que também não entendem de culinária lá, né? Daí tem até um que tá com o braço enfaixado lá, tudo. E fica aí, a cena acaba sendo até engraçada, porque tudo que eles querem pedir acaba sendo o que não tem, né? Tem uma hora que o próprio filho dele lá, o Charlie, já fica de saco cheio, né? Porque o Natal não tá sendo perfeito, né? Muito por conta das atrapalhadas do pai dele, né? Mas eu me diverti bastante com essas cenas aí. E aí, na sequência, já corta pra cena que eles já estão em casa, né? O Scott tá colocando o Charlie para dormir e o Charlie faz uma série de perguntas acerca do Papai Noel. E eu até achei interessante uma das perguntas que ele até pergunta lá como que o Papai Noel vai nas casas em que não tem chaminé, né? Então aqui eu até já fiquei pensando, né? Ah, eles devem colocar isso aí com certeza, porque eu imagino que muitas crianças que acreditam no Papai Noel sempre se questionaram sobre isso aí, né? Ah, o Papai Noel sempre entra pela chaminé, mas e quando não tem chaminé? Então eu achei até bem interessante essa parte aí, e a cena também acaba sendo engraçada porque, como eu tinha citado anteriormente, o próprio Scott, ele não acredita no Papai Noel, mas ele está tentando sempre incentivar o filho a manter essa crença, então ele faz o possível para responder todas as perguntas, mas chega um ponto que ele próprio já não sabe mais o que responder. Mas eu achei bem genial essa cena e essa ideia de colocar essa pergunta aí, né? Que toda criança sempre faz aí, né? Sobre como o Papai Noel faria para ir numa casa que não tem chaminé. E aproveitando aqui a deixa, Vini, acho que é legal a gente falar um pouco aqui das diferenças culturais, né? Porque lá nos Estados Unidos, pelo que a gente vê aí nos filmes, a lenda do Papai Noel é que as crianças têm que colocar biscoitos, leite pro Papai Noel e ir dormir. E só no outro dia, quando elas acordam, que os presentes vão estar lá, né? Aqui no Brasil é diferente, né, Vini? Porque na minha época, quando eu era criança, eu acreditava no Papai Noel. Era depois da meia-noite que o Papai Noel aparecia ali, teoricamente, e já entregava os presentes. Não precisava dormir para esperar no outro dia. Tanto que uma das táticas que faziam aqui na minha casa é que eles me distraíam, né? Ah, Oswaldo, vem ver aqui na janela o Papai Noel, né? Porque às vezes aparecia ali, né? Uns caras vestidos de Papai Noel lá da minha rua e enquanto eu estava lá na janela, meus pais colocavam os presentes lá embaixo da árvore. Aí quando eu voltava, o Papai Noel já deixou aqui. Aí engraçado, pô, mas por que vocês não me chamaram? Eu queria ver o Papai Noel. Aí, mas no ano que vem me chama, meus pais. Ah, tá bom. Aí no ano que vem de novo, eles me enganavam. E como é que é aí na sua casa, ô Vini, quando você era criança? Realmente, pessoal, daqui a nossa tradição é bem diferente, até porque convenhamos que não é muito comum ter chaminé, casas com chaminés aqui no Brasil, né? E o que eu lembro, assim, como a tradição que meus pais faziam, era que eu morava numa outra casa. Daí eles falavam que o Papai Noel ia lá nos fundos da minha casa, isso porque ficava lá a churrasqueira, né? Então eles falavam que o Papai Noel descia pela chaminé da churrasqueira. Daí a minha mãe sempre ia lá no fundo da casa, lá, né? Daí para pegar o presente, né? Até porque como era escuro, né? E eu tinha medo, né? De lá, então eles sabiam que eu nunca ia lá sozinho. Então minha mãe descia lá e pegava lá o presente do Papai Noel, né? Que ela dizia que ele mandava para mim, né? E eu inocentemente acabava acreditando, né? Eu comprava essa ideia. Só que isso daí foi. O meu caso foi só até, acho que quando eu tinha só até uns 6 anos de idade, né? Depois eu já parei de acreditar, né? Tipo assim, eu deixei de acreditar no Papai Noel sozinho, né? Não foi assim alguém que falou para mim, ele não existe, sabe? Foi tipo eu que fui entendendo pouco a pouco. E também é bem comum que aqui no Brasil, às vezes alguém da família ali se veste de Papai Noel e toca ali a campainha e realmente entrega os presentes ali para as crianças, mas na minha casa ali ninguém fazia isso, mas era essa tática aí de falar que era o Papai Noel passou rapidão e deixou lá os presentes. Mas nos Estados Unidos, como é mostrado ali na maioria dos filmes, o Papai Noel teoricamente desce pela chaminé, come ali os bolinhos e o toma leite e deixa os presentes para as crianças abrirem no outro dia, né, Vini? Isso, sempre essa a tradição corriqueira lá no Natal, nos Estados Unidos, lá, sempre, do Papai Noel
Tipo, lá chegar, colocar os presentes, né? Inclusive também deixou aquelas meias lá na lareira, né? Para dar presentes menores, né? Às vezes dizem que é doce também, que deixa para as crianças. Mas enfim, é exatamente essa tradição que eles fazem lá nos Estados Unidos, que você falou, Oswaldo. Sempre lá da chaminé. E lá não é chamado Papai Noel, né, Vini? Isso, lá nos Estados Unidos, o nome dele é Santa Claus, que inclusive acaba sendo tipo uma coisa que já conecta, né, com o protagonista, porque Santa Claus Scott Calvin, né, se você reparar, SC. E tem até uma parte na dublagem que acabou perdendo sentido nesse quesito, né, porque eu acabei assistindo o filme dublado, né, que daí tem uma parte lá que eles mostram lá o negócio SC, daí quando vai fazer a referência, ele fica pensando, pô, a dublagem não conseguiu adaptar tão bem isso daí, né, então... É uma piada que faz mais sentido no original por conta do Santa Claus que combina com o Scott Calvin. Boa observação, Vini. Então já faz um resumo aí o que que acontece nessa noite, Vini. E aí, quando o Scott se prepara para dormir, o filho dele, que se chama Charlie, já escuta um barulho estranho, né? Daí, quando o Scott vai lá descer lá para verificar, ele acaba inadvertidamente derrubando essa pessoa do telhado, que de início você fica na dúvida, né? Se era alguém que estava tentando invadir, mas aí pouco a pouco você vai vendo que era o verdadeiro Papai Noel, tanto que até tinha um aviso lá dizendo, se caso alguma coisa me acontecer, vista a minha roupa que as renas vão saber o que fazer. Daí quando eles vão ver lá que tem as renas ali em cima, né, o Charlie já fica ali maravilhado, né, enquanto que o Scott já acha esquisito. E quando eles vão olhar, já não tem mais corpo, só tem as roupas do Papai Noel, e aí eles vão subindo, né, daí no trenó, daí de início o Scott reluta em vestir a roupa, mas aí depois de tanto o Charlie convencer, de fato ele consegue vestir, quer dizer, consegue não, ele realmente veste a roupa, né? Então daí acaba assumindo o posto de Papai Noel naquele momento lá. E acaba sendo uma cena bem legal, né? Daí, tipo, ele acaba indo automaticamente lá para voando para todas as casas que ele tinha que ir, daí eles, né, vão aprendendo pouco a pouco como funciona, né, porque eles vê o saco e parece que tá vazio, mas aí, milagrosamente o saco fica grande, e daí quando ele vai entrar na chaminé, que ele sempre se questiona como é que eu vou entrar nessa chaminé que tá, parece muito estreita, daí depois você vai vendo, né, a magia que dá, né, que quando ele vai entrar é como se ele ficasse fino, né, para poder passar ali magicamente, né, e eu achei isso genial, principalmente depois quando eles mostraram como era o lance das casas que não tem chaminé, porque quando ele entra nessas casas, milagrosamente, acaba aparecendo temporariamente uma lareira, né, dentro da casa, ele vai colocando lá os brinquedos de cada uma e acaba gerando cenas bem engraçadas, né? A que eu mais ri é quando ele teve que dar uma canoa para uma das crianças lá, né? Tipo, que ele fica todo se atrapalhando para colocar a canoa certinho, né? Parece que canoa não, era um caiaque, né? Que ele tava colocando lá na casa lá. Eu achei genial essa cena aí dele assumindo lá o posto Papai Noel, daí vendo que milagrosamente cada vez que ele vai colocar o presente numa determinada casa, o saco já se programa já para ser o presente daquela respectiva criança que tem que presentear. O que você achou dessa cena, Oswaldo? Ah, eu achei bem legal. E outra coisa que eu gostei aí que você acabou não citando é as renas, né? Porque eu mais gostei ali que fizeram ali um animatronic, né, da rena e tem a principal ali que eu não lembro o nome, depois se o Vini souber ele vai falar, que ela vai se comunicando ali só com um olhar e com um gesto e fazendo alguns barulhos, né? Então é bem engraçada essa rena aí também, né, Vini? Ah, com certeza, né? Pior que eu acabei esquecendo qual que era o nome da rena, Oswaldo, mas eu achei engraçado, inclusive até uns certos momentos quase que me lembrou aquela rena lá que brigava com o Schwarzenegger lá no filme do Herói de Brinquedo, né? É mesmo. Então, Bem lembrado. então, às vezes eu fiquei dando bem risada, né? E às vezes a Rena, assim, já que é de todas elas que mais se destaca, né? Tanto que ela, na verdade, digamos que é como ela é a líder das Renas, né? Ela que tem que dar as dicas, né, pro novo Papai Noel, né? Que o Scott, ele se atrapalha, né? Ele não sabe o que, que ele tem que fazer, tudo, né? E uma coisa que eu achei legal quando eles falam daí, depois que já dão todos os presentes para as crianças, que eles falam assim, agora vamos para casa. Só que o que, que acontece nessa cena? Porque é engraçado, porque quando ele fala assim, vamos para casa, ele tá falando da casa que ele mora. Só que, como ele agora é Papai Noel, dizer vamos para casa é a casa do Papai Noel. Daí ele acaba indo pro Polo Norte, né? E eu, eu achei genial, né? Quando ele acaba, né, tipo, sem entender, daí depois tem até um negócio lá que é como se fosse tudo programadinho lá, tudo lá que tem, é como se fosse o cara que fica e vigia lá, daí ele só faz o sinal lá, daí desce como se fosse um elevador e você vê todo os elfos, né, que
são tudo criança fazendo, daí, mas aí eles explicam lá que não, na verdade não são crianças, né? Eles parecem crianças, mas na verdade são tudo adulto, né? Então eu gostei tudo dessa cena, né? E ver assim que o Charlie já tá gostando bastante, né, de onde ele tá, né? Mas o Scott ele tá sem entender, porque afinal ele assumiu o posto de Papai Noel relutantemente, né? Agora ele tem que aprender a lidar com isso. E eu gostei bastante, Vini, dessa reimaginação da fábrica ali do Papai Noel e que os elfos não eram anões e sim crianças. Inclusive tem uma cena que eu acho bem engraçada no qual tem uma menininha ali, né, que interpreta uma elfa e ele até fala: "Ah, eu sou muito velha para você, né? Apesar de eu parecer jovem, eu tenho mais de não sei quantos anos." Ele até, nossa, fica espantado. Aí depois aparece ali, né, uma espécie de chefe ali dos elfos que se chama Bernard. Aí ele vai lá falando: "Ah, você, Papai Noel." Ele: "Pô, mas eu não sou Papai Noel." "Ah, você é o novo Papai Noel." Aí ele fica lá sem entender nada, né? E ele vai mostrando ali, né, as fábricas de brinquedos, né? E resumidamente, né, depois ele acorda ali na casa dele, né, o Scott Calvin, e ele acha que aquilo tudo foi um sonho, mas ele vê ali que o filho dele tava falando exatamente o que tinha acontecido nesse tal sonho. Ele: "Pô, mas como é que pode isso? Nós dois termos o mesmo sonho, né?" "Não, mas não foi sonho e tal, né?" Isso já no outro dia, né? Aí chega a mãe, né, do menino lá para buscá-lo. E ele: "Ah, eu fui com o papai no Polo Norte." E a mãe fica tudo sem entender, né? Ele tentando dar uma desculpa. Aí: "Não, eu fiz acreditar." Né, Vini? Fala um pouco aí sobre essas cenas aí. Isso, né? Que ele acha que é sonho, né? Na verdade, tipo, ele percebe que não é sonho quando, além desse negócio do filho falar, né? Tudo o que aconteceu exatamente, tem. É por causa que agora ele estava usando um pijama vermelho, né? Do Papai Noel, que tem a sigla SC, né? Que seria, pode ser Scott Calvin e Santa Claus, que é aí que estava aquela referência que eu tinha falado, né? Que perdeu um pouco o sentido na dublagem, né? Quer dizer, perdeu o sentido na dublagem porque tem uma parte que o menino fala Santa Claus aí, fica sem sentido, sendo que ele sempre fala o Papai Noel, né? Então funciona mais no inglês essa piada, né? Mas enfim, daí toda hora ele fica ali tentando, né? Ele não, ele tá assim na dúvida, né, se ele sonhou ou não, né? Mas o filho toda hora falando o que aconteceu, né? Só que o Scott, ao mesmo tempo, assim, quando ele vai falar lá com a esposa, né? Ele também tá falando como se fosse um sonho, porque pode pensar que ele é louco, né? Tipo, porque quem que vai acreditar que eles foram realmente, né, pro Polo Norte, né? Tipo, quer dizer, num dia só, né? Seria impossível eles irem até lá. Então, ele toda hora tenta ali, não convencer, né? Mas o filho tenta ali, sempre fala assim, negócio do Papai Noel, e daí depois já temos as cena bem engraçada, né? Que quando vão lá mostrar as profissões lá dos pais, né? Na escola, e cada pai, cada pai, cada criança falando da profissão lá do seu pai. E quando chega a parte do Charlie, ele vai falando lá que o pai dele é o Papai Noel. Só que isso aí acaba despertando uma certa preocupação dos adultos ao redor, né? Tanto a mãe e o padrasto do Charlie, bem como os professores, né? Porque estão achando assim que, ó, esse menino aí tá com um problema, quer dizer, o pai dele tá com problema aí, né? Porque tá para falar que é o Papai Noel, né? Tanto que daí o próprio Scott até fala assim, para não tirar o entusiasmo do Charlie, ele fala assim, ó, melhor guardar segredo disso aí, né? Porque senão vão achar estranho, né? Toda essa conversa, né? E o que que você tem a dizer acerca dessa parte, Oswaldo? Vini, essa sacada aí dessa parte do filme em diante que eu achei bem legal, né? Porque a gente vê ali pelos diferentes pontos de vista, né? Os adultos ali vendo uma criança fantasiando ali, falando aquelas histórias. E do jeito que ela fala, parece que realmente ela tá acreditando naquilo tudo e acha que a criança já tá ficando meio pirada, né? E pior ainda, né? Que o pai estaria colocando essas ideias na cabeça do próprio filho, né? Então a mãe e o atual marido acham que o Scott Calvin tá louco e tá prejudicando o próprio filho colocando essas histórias na cabeça dele, né? Então, tanto que o atual marido dela, que é psicólogo, tenta ali falar com o filho
dele, falando que Papai Noel não existia, e ele briga, não, mas eu vi, meu pai é o Papai Noel, né? E aí eles até entram ali na justiça para tirar as visitas do pai dele lá, né? Porque está colocando em risco a saúde mental do garoto, né, Vini? Isso, acontece exatamente isso, João. Porque tanto que, na verdade, o Scott, né, ele quer poupar justamente, evitar que o Charlie saia falando isso, porque ele sabe, né, que como ninguém vai acreditar nessa história, né, porque vai parecer loucura, né, então daí ele sabe, né, que como, na verdade, o filho já tá sob a tutela da mãe, então é capaz de a justiça achar que ele é louco e já com isso proibir ele de visita, né, dizer que ele é uma má influência para a criança, né, e logo daí depois, é que na verdade essa cena aí a gente tá avançando um pouquinho mais para frente, né? Mas que a gente uma coisa que não dá para deixar de citar desse filme, que é quando vai passando o tempo, né, que ele vai gradativamente ganhando a forma do Papai Noel lá, né, que ele vai começando a ficar gordinho, né, começa a tomar gosto por doce, né, todas as coisas que o Papai Noel realmente gosta, né? E eu achei assim genial a caracterização, né? Porque quando você vê ali o filme, aquela maquiagem é tão bem feita que dava a impressão de que o Tim Allen tinha engordado para fazer o filme, né? Então, eu também gostei lá quando, por exemplo, ele tenta raspar a barba, tudo, né? Mas sempre volta a crescer instantaneamente, né? E vai ficando cada vez mais branca, né? Ele vai ficando com a aparência do Papai Noel, né? O que você achou dessa transformação dele gradativa em Papai Noel, Oswaldo? Não, achei genial tanto a caracterização, né, dele se transformando ali no Papai Noel, como a ideia ali que vai mostrando que, como eu já falei, né, os diferentes pontos de vista, né? Então, a ex-esposa dele acha que o cara pirou de vez. Não, você tá passando dos limites, né? Você tá até engordando, né? Deixando a barba crescer para se parecer com Papai Noel. Oh, você tá. Então, realmente, né? Acha que o cara tá louco mesmo, né? Então, o cara, ele mesmo tá acreditando que é o próprio Papai Noel e tá colocando minhoca na cabeça do filho, né? E tem até uma cena que é engraçada também que eu achei lá, ó, Vini, que o garoto lá, ele tá empolgadíssimo, né? Que o pai dele é o Papai Noel e ele fica treinando ali a dirigir as renas com umas cadeiras ali, né? Que ele coloca umas cordas e fica, né, brincando ali como se fosse as renas, né, Vini? Ah, é. Você aí ficou genial, né? O filho tá super empolgado, né? Que, olha, meu pai é o Papai Noel, é a melhor profissão de todas, essa aí, né? Como você poder ganhar presente. E uma coisa que eu também achei genial lá, por exemplo, desse filme, é que como ele tá virando o Papai Noel, ele também tá adquirindo as habilidades dele. Então, ele sempre agora ele consegue saber quando a criança foi mal, quando foi boa. E eu achei legal quando ele passou por uma mulher lá, né? Eu falei assim, essa aí andou sendo malvada, né? Tipo, colocaram uma piadinha adulta ali no filme, né? Então, eu achei bem engraçado. E uma cena que eu gostei bastante é quando ele tá assim, só ali sentado ali no banco ali da praça, né? Daí põe lá uma menininha até ele, daí, tipo, ele pergunta, o que que você vai querer, né? Porque ele já sabe, né? Como agora que tem habilidade, né? Daí ele fala assim, eu quero tal presente, né? Daí vai uma fileira de criança lá indo até ele lá. E aí que vê lá daí a ex-mãe dele, né? Achando assim, nossa, ele tá levando isso a sério demais, né? Porque a quantidade de crianças que ele tá atendendo ali, né? Só pra escutar, né? Quer dizer, ela tá achando que é loucura, né? Mas a gente entende, né? Que como ele tá virando Papai Noel, agora ele já tem que saber que as crianças querem de Natal, né? Então, agora, por conta dessa habilidade, eu morri de rir dessa parte aí, né? Porque tipo, pegar umas crianças tão fofinhas, né? Também pra atuar ali, né? Então acaba sendo até bem bonitinho, né? E as crianças, né? Uma por uma na fileira lá, só pra ser atendida pelo Papai Noel. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, a gente já chegou a quase 29 minutos de análise, então para não ficar um bagulho gigantesco aqui, a gente vai tentar dar uma boa resumida agora e falar da reta final do filme, né? Então temos aqueles momentos ali quando ele perde a guarda do filho, ele aparece ali de surpresa, né, na casa ali da ex-esposa, ele, não, pô, o que você tá fazendo aqui? Não, só vim me despedir do meu filho, ele já tá naquele estágio final ali de caracterização, ele está totalmente igual ali, um Papai Noel de verdade, o cara já tá gordão, cabelo branco, barbona, e o atual marido tá, não, saia daqui, não, não sei o que, né, tem uma briga lá, bom, aí resumindo, né, deixa eu falar com meu filho a sós, né,
Aí, não, pai, eu quero ir com você. Não, eu tenho que continuar aqui meu trabalho, né? Aí, aí eu já não lembro, ô, Vini, me ajuda aí, ó. Aí é nessa hora que já aparece lá ó, aquele chefe dos elfos, né? Não, na verdade, o chefe do Elfos aparece depois, porque no começo o que acontece? Ele vai lá visitar, né, o filho, né? Daí eles vão instantaneamente, eles desaparecem, né? Porque daí vai levar ele na missão do Polo Norte, daí na visão da ex-esposa e do marido lá, ele sequestrou a criança, daí que eles colocam ali a foto dele de procurado, né? Inclusive até chega aquela cena engraçada que a polícia quase não tá levando a sério, né? Nossa, vai ser difícil encontrar ele, né? Ah, é, Vini, bem lembrado. Aí temos aquelas cenas engraçadas, né? Que tem até aquela reunião ali do chefe da polícia ali com os outros policiais, né? Ah, ele está vestido de Papai Noel e os caras tudo dando risada lá, tirando sarro, né? Bom, aí realmente chegamos na reta final, né, ô Vini? Mas temos aquelas cenas lá também que a esposa tem aquela conversa com o atual marido, né? Relembrando ali quando eles pararam de acreditar em Papai Noel. Vini, se você quiser e tiver saco de falar sobre isso daí. Ah, sim. É que, então, nessa cena em questão, tanto eles verem ele caracterizado lá de Papai Noel, né? Tipo, que ele tá agindo de forma tão convincente, né? Conforme as histórias que eles escutavam, a ex-esposa dele começa a se questionar: será que realmente existe Papai Noel? A gente não deixou de acreditar cedo demais, né? Daí eles vão falando, né? Tipo, o que aconteceu com eles, né? Que ela quis um determinado brinquedo, daí ela não recebeu e deixou de acreditar nisso, né? Que ela tinha, acho que uns 5 anos e o marido dela, ele queria um apito lá e quando ele tinha 3 anos, e daí ele nunca recebeu esse apito, ele deixou de acreditar no Papai Noel, né? Bom, e para não me alongar demais, aí temos a cena do Scott agora já como Papai Noel, que ele vai lá na casa do Charlie, né? A primeira casa que vai dar para presente, e daí ele acaba sendo preso, o que acaba culminando na uma força-tarefa de elfos para salvar ele da prisão e que tem até uma cena bem engraçada lá que os elfos lá usam um negócio mágico lá para tirar ele da cela, daí o outro preso do lado fala assim: "Ô, vocês podem me emprestar isso daí para me sair daqui também?" Eu acabei morrendo de rir com essa cena aí deles. E daí depois lá quando ele já tá voando lá, daí todo mundo vê e agora sim todo mundo tá convencido que ele é o Papai Noel lá, né? E o atual marido lá da ex-esposa dele lá, quando finalmente vê lá, né? Tipo, ele demora ainda para acreditar e só acredita justamente quando aquele líder dos elfos, Bernard, aparece para ele lá. Então, eu achei genial esse final do filme. E o que que você achou, Oswaldo? Ah, eu gostei bastante, o Vini, do desfecho pra esse filme, que ele aceita ali a missão de ser o novo Papai Noel e antes de ir para o Polo Norte ele ainda visita ali o filho, né? E a mãe deixa ele dar uma volta e temos aquela cena ali legal de eles passeando de trenó e tudo leva a crer que ele se transformou pra valer no Papai Noel, né? E eu vi que tem mais duas sequências que eu ainda não assisti, mas me deu vontade, Vini, de conferir o 2 e o 3 e parece que também tem um seriado, né? Isso. O seriado para mim até foi novidade, né? Porque quando eu fui pesquisar sobre o filme, eu descobri que, ó, que legal, tem um seriado que foi lançado, né? E o próprio Tim Allen tá de novo reprisando o papel de Scott Calvin. Então, acho que depois que eu assisti o 1, quer dizer, depois que assisti o 2 e eu assisti o 3, com certeza ainda vou assistir essa série também, para ver se ela é boa. Bom, então eu já vou deixar aqui a minha nota para esse filme. Acho que pelo que ele se propôs a fazer, acho que ele acertou em cheio. Eu dou uma nota 10 com as atuações excelentes, tanto por parte do protagonista, do menininho e também dos coadjuvantes que mandaram muito bem e principalmente eu dou os méritos para os roteiristas que tiveram uma excelente ideia para essa reinvenção do Papai Noel, né, Vini? E você? Ah, faço das suas palavras as minhas, Aldo. Também uma coisa que eu gostei também, que eu dou nota 10 é para os efeitos especiais, né? Principalmente para a caracterização do Tim Allen, né? Na hora que ele vai se transformando no Papai Noel. A maquiagem ficou excelente, até mesmo na parte que eles fazem o CGI para fazer ele, quando ele tira a barba e depois a barba cresce instantaneamente. Então, ó, dou nota 10 para esse filme, né? Para a atuação, a ideia dos roteiristas e para os efeitos práticos e efeitos digitais. Então vamos chegando
ao final de mais um especial de Natal aqui no Potenza Cast. Já tô até criando uma playlist que tem ali todos os outros episódios. Já analisei ali junto com o Guitardo e também com o Vini, o Esqueceram de Mim 1, 2. Qual os outros filmes mesmo, Vini, que a gente já analisou de Natal? Já analisou um episódio especial do Natal dos Simpsons, Natal Sangrento e também Um Herói de Brinquedo. Ah, bem lembrado. Então aproveitem a época e façam uma maratona. E antes de encerrar, alguns recados importantíssimos. Não esqueçam de dar like, se inscrever no canal e quem puder e quiser se tornar membro do canal é apenas R$ 7,99 por mês. Você vai ter direito a escolher um filme para o analisar por mês. Também vai participar de diversas promoções e poderá ganhar DVDs, Blu-rays e outros itens. Fica aqui meus sinceros votos de Feliz Natal para o meu amigo Vini, para você que escutou esse podcast até o final e todos os inscritos. Vini, suas considerações finais. Bom, desejo Feliz Natal para o Oswaldo, desejo também Feliz Natal a todos os inscritos do canal e agradeço mais uma oportunidade de gravar mais uma análise especial de Natal com o Oswaldo e é isso, pessoal. Se inscrevam no canal e até a próxima análise. Valeu, Vini. Falou, até a próxima. Falou, Oswaldo!